Meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Quem está sentindo calor, diga amém. Imagina eu com paletó. Que bom poder voltar aqui no Suriname. Eu já vim aqui há muitos anos atrás. Eu acho que há uns 2 anos atrás eu voltei aqui também, né, Ítalo? Parece que sim. Não sei se foi ano passado, sei lá. Mas eu já vim aqui. Rever o pastor Jacques, leva meu abraço, pastor Jaci. O diácono Ítalo, que fez o contato comigo, obrigado. E pastor Vicente, eu sou amigo de longa data. Os demais obreiros aqui presente. Dê um abraço no irmão Antônio Alves ali, que eu conheço há muitos anos, né? Não tanto porque ele já passou de 90, né? Silas, Adriana, a gente vai chegando numa idade e vai olhando assim, aqueles que a gente conhecia tudo pequenininho, agora já está, né? Eu estava pregando nos Gideões outro dia em Camboriú, no mês de abril. Aí não tem na barra do comentário embaixo. Você está pregando, o pessoal vai comentando, né? Falando, uns falam mal, outros falam bem. Então, aí um camarada escreveu lá assim: não é que Deus está usando esse velhinho? Aí eu falei, não, cheguei lá mesmo. Eu descobri quem é para mim acertar a conta com ele. É brincadeira. Mas já passei de 60. Estou com 61 anos e meio. E no mês passado, mês de agosto, eu fiz 40 anos que eu fui consagrado ao ministério. Estou muito feliz de poder servir ao Senhor. O Jacques estava lembrando que no mês de outubro de 2000, numa manhã missionária, aqui no templo do Coronel Fabriciano, tudo que eu precisava ouvir da parte de Deus naquela manhã, Deus usou o pastor Marco Feliciano. Eu já estava no ministério há 16 anos, mas trabalhando para mim e para Jesus. E naquela manhã o Senhor me disse: você vai cuidar da minha obra e eu vou cuidar da sua casa. E naquele dia eu me rendi a Deus, depois de 16 anos no ministério. Cheguei em casa, eu tinha uma vidraçaria. Eu caí na besteira de fazer, só o modo de falar, fazer uma oração: se é verdade que eu tenho que abandonar tudo, meus clientes vão sumir esse mês. Para quê? Quase que eu não vendi nem um caquinho de vidro. E de janeiro de 2001 para cá, eu trabalho só para Jesus. Abandonei tudo, fui para dentro de casa, eu, a esposa e 3 filhos adolescentes. Uma de 14, um de 15 e um de 17. E eu fui para dentro de casa. E Deus mandou uma irmã lá na minha casa para dizer a seguinte frase: pastor, Deus me mandou aqui dizer que como Ele cuida dos pássaros, Ele vai cuidar de você. E o meu sonho, o sonho de qualquer pai é estudar os filhos, né? Fazer uma faculdade. E naquela manhã Deus usou ela para dizer: todos os teus filhos farão faculdade. E eu me lancei nos braços de Deus, saí da zona do conforto e fui para a zona da fé, sem salário da igreja, sem saber como é que seria. 24 anos se passaram, nunca faltou pão na minha mesa. Meu filho mais velho é formado em Direito na Universidade Federal de Viçosa, tem mestrado na Fundação Getúlio Vargas, no Rio, na FGV. Meu filho do meio é médico e a minha filha caçula é farmacêutica. Nunca faltou nada. E Deus tem nos abençoado. E eu nunca tive um patrão tão bom como ele. Cuida de todos os detalhes, não falta nada. Não falta nada. E eu estou aqui muito feliz para dizer para vocês que vale a pena obedecer à voz do Senhor. Eu me sinto muito à vontade de falar num evento de missões, devido ao meu envolvimento com a obra missionária, né? Eu pastoreio a igreja de Ipanema, que é uma cidade de 20 mil habitantes, capital do queijo. A gente já foi para o Guinness Book 7 vezes por produzir o maior queijo Minas do mundo, né? Esse ano o queijo deu 2.824 quilos, um queijo só. É muita alegria para o mineiro, né, irmão? Um negócio assim inexplicável. Você imagina um queijo de 2.800 quilos, né?
fizeram um doce de leite de 1.090 quilos e uma chaleira com 1.500 litros de café com leite. Aí eu só mudo de lá se Jesus mandar, porque eu acho que eu moro no paraíso. Muito bem, vamos para a palavra de Deus? Ou tem alguém aqui que não gosta de queijo? Olha aí, a irmã falou que já comeu o queijo de lá. É muito bom. Vamos para a palavra de Deus, queridos? Todos que estamos aqui, Deus tem uma palavra para o nosso coração esta noite. Eu quero convidá-los, com autorização do pastor, convidá-los a se colocarem em pé. Se a certa altura da minha fala eu tirar o paletó, ninguém escandaliza, não, pastor? Fui pregar num lugar do Brasil e eu estava molhadinho de suor, que estava mais quente aqui. Eu pedi o irmão para tirar, ele falou, ó. Aí eu continuei pregando de paletó, né, porque eu estava convidado, né? Então eu precisava me comportar bem. Muito bem, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos. É uma conferência missionária. Não vou preocupar com o barulho que você vai fazer, não vou preocupar se você vai dar glória a Deus ou não. Eu só quero a sua atenção, porque hoje de manhã eu levantei, eu durmo muito pouco, meu sono é picado, eu acordo muitas vezes, e hoje eu levantei bem cedo, e ainda na cama, antes de dobrar o joelho para orar, Deus colocou essa palavra no meu coração, e eu fui para o joelho, fui para a Bíblia, e eu quero compartilhar com vocês esta noite sobre algumas lições deste missionário chamado Paulo. E como eu disse, eu não estou preocupado com o barulho, de movimentação, eu quero só que você fixa a palavra que você vai receber esta noite, porque uma conferência missionária, eu entendo que ela tem o propósito de nos levar a preocupar com este trabalho, como já foi dito aqui, que é a propagação, a pregação do Evangelho, não é? Que é responsabilidade nossa. Romanos capítulo 1, versículo de número... deixa eu começar do versículo de número 8. E de tudo que eu vou falar, o mais importante é a palavra que eu vou ler. Então, vamos ler a palavra. Romanos 1, 8. Primeiramente, dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós, todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Porque Deus, olha o versículo 9, porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações, que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco. Quem está comigo, diga amém. Amém. Porque desejo ver-vos, versículo 11, desejo ver-vos, para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejas confortados, isto é, para que, juntamente convosco, eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Agora redobre a sua atenção nos 3 próximos versículos. Eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho a vós que estáis em Roma. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus. Vou repetir. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego.
Verso 17: porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Vale um amém? Amém. Eu queria que você se assentasse, mas não fechasse a sua Bíblia, por favor. Vamos conversar um pouquinho. Olha para cá. Todos nós sabemos, quem é aluno da escola dominical, principalmente frequenta curso de ensino, olha só para mim aqui, jovens, para vocês aprenderem algo. A Bíblia ela é dividida em 2 grupos de livros. O primeiro grupo é o Antigo Testamento, composto de 39 livros. O segundo grupo de livros é o Novo Testamento, composto de 27 livros. O único lugar na Bíblia que está escrito a palavra Bíblia é na capa. A palavra Bíblia não está escrito na Bíblia, a não ser na capa. Por quê? A palavra Bíblia vem de uma palavra do grego biblos ou biblion, que significa conjunto de pequenos livros. Então, quando você pega esse livro que você tem na mão, essa Bíblia, você não pega um livro, você pega um conjunto de 66 livrinhos. Muito bem. O Antigo Testamento, assim como o Novo, é dividido em grupos de livros. O primeiro grupo de livros é o Pentateuco, os 5 primeiros livros. Depois nós temos os livros de história: Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Depois nós temos os livros de poesia: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Depois nós temos os profetas maiores: Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel e tal. Muito bem. Depois nós temos os profetas menores, só para você se localizar onde eu quero chegar. Dos profetas menores, que vai de Oséias a Malaquias, conclui-se o Antigo Testamento. 400 anos sem Deus falar. De repente, passamos para o Novo Testamento. O primeiro grupo do Novo Testamento são os evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois nós temos Atos, que é o livro de história da igreja, ou Atos do Espírito Santo, como queira chamar. Somente uma observação é que o livro de Atos não tem no finalzinho dele uma palavra que tem nos demais livros do Novo Testamento, menos Tiago. Se você pegar Mateus, Marcos, Lucas, João, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Salto, Tiago, Pedro, João, Judas e Apocalipse, todos esses livros têm uma palavrinha que não tem no livro de Atos, que é a palavra amém. Quando Atos termina em 28:31, não tem a palavra amém. Pergunta assim: por quê? Porque o livro de Atos é o livro da história da igreja, e a história da igreja não terminou em Atos 28:31. Esse culto aqui esta noite é mais um versículo para o livro dos Atos da igreja. Achei até que você falou amém, eu estava tão empolgado, mas larga para lá. Veja bem, cada crente curado, cada crente batizado com o Espírito Santo, cada milagre operado por Deus é mais um versículo para o livro dos Atos da igreja. Pastor, mas a gente não está escrevendo ele aqui, mas na memória eterna de Deus, Ele está escrevendo a história da igreja lá. Então, enquanto, pastores, a igreja estiver com os pés sobre esta terra, presta atenção nisso, Ítalo, porque você é um menino ainda, novinho. Enquanto a igreja, pastor Vicente, estiver com os pés sobre esta terra, ela está escrevendo uma história. E ela precisa escrever essa história de acordo com os ditames estabelecidos por aquele que fundou a igreja. Aleluia. E a igreja, ela é de índole dinâmica. O que é isso? A igreja, Paulo escrevendo a Timóteo capítulo 3, 14 e 15, diz assim: Timóteo, eu estou mandando esta carta para você, esperando ir ver-te bem depressa, mas se eu demorar a ir, eu estou mandando a carta para que você saiba se comportar, primeiro, na casa de Deus; segundo, na igreja do Deus vivo; terceiro, na coluna e esteio da verdade.
Então Paulo chama a igreja de casa de Deus, chama a igreja de igreja do Deus vivo e chama a igreja que sustenta a verdade. Se a igreja é a igreja que Deus mora, é a igreja do Deus vivo e sustenta a verdade, ela tem que se movimentar. Se tem alguma igreja que não está se movimentando, ela não está cumprindo o projeto de Deus para ela. Eu quero que você saia preocupado daqui esta noite. Eu já fui nos Estados Unidos, eu vou falar isso aqui, não é nenhuma exibição, eu estou falando só a título de testemunho. Eu já fui 47 vezes nos Estados Unidos, eu conheço os Estados Unidos bastante, e eu conheço igrejas e igrejas nos Estados Unidos. E eu me lembro quando eu morei uma época no estado da Virgínia, em Richmond, na Virgínia. Num domingo de manhã, eu, pastor Toninho Antônio Marques, que é conhecido aqui, amigo do seu pai, pastor Vicente deve conhecer, nós fomos num culto numa igreja, talvez do tamanho dessa, num templo do tamanho desse. Presta atenção, hein? Eu não estou perdido não, eu sei do que eu estou falando, hein? Já já eu chego em Romanos aqui, fica tranquilo. Muito bem, nós fomos numa igreja, num templo do tamanho desse aproximadamente, cabiam umas 200 pessoas. Naquela manhã, lustres que desciam até o meio da igreja, um piano de um lado, um órgão de um outro, bancos almofadados, uma igreja acarpetada, aclimatada, com ar-condicionado. Naquela manhã tinha 18 pessoas no culto. Sabe quantas crianças tinha? Nenhuma. Sabe quantos jovens tinha? Uma moça na minha frente, que estava dormindo enquanto o pastor estava pregando. O silêncio era sepulcral, mas você escutava um mosquito voar, escutava. Só idosos. Estava eu, a minha esposa, o Toninho, o Salomão. A minha esposa mexeu na Bíblia assim, ó, mas não foi no microfone, mexeu na Bíblia, fez um barulhinho. Algumas pessoas olharam para trás por escutar o barulho da folha da Bíblia. Quando terminou aquele culto, aquelas senhoras todas de chapéu, aqueles homens tudo de paletó, gravata, muito bem arrumado, agradecia a gente e dizia, thank you very much, né? Obrigado, God bless you, Deus abençoe você e tal, etc. Volta aqui e tal, vem outras vezes. E eu saí para o estacionamento daquela igreja, daquele templo, e fiquei em pé olhando aqueles velhinhos pegando os seus carros hidromáticos e indo embora, todos idosos. E o Espírito Santo falou comigo o seguinte: se não houver um mover da minha presença, esta igreja está dando o último suspiro. Aí você me perguntaria, mas pastor, a igreja não é a noiva do Cordeiro? É. A igreja vai fracassar algum dia? Nunca. Mas eu tenho uma notícia para você: congregações locais podem fechar as portas, igrejas locais podem fechar as portas. 3 meses depois, o Toninho me ligou dizendo: Jander, aquela igreja que nós fomos, chamada Christian Church West Side, igreja cristã do lado oeste, aquela igreja que nós fomos, está vendendo um templo aqui da Broad Street, na avenida principal, vendendo um templo para uma concessionária de automóveis. Aí você me perguntaria, por quê? Alguns motivos, dentre eles, desinteresse pela palavra de Deus e pela oração, púlpitos que faltam a autoridade espiritual da pregação. Eu venho aqui esta noite lhe dizer algo, que quem acendeu fogo em Levítico 6,13, o fogo arderá continuamente sobre o altar. Quem acendeu fogo foi Deus em Levíticos 29, 24. Levítico 9, 24. Foi Deus que acendeu o fogo. Mas manter o fogo aceso, de Levítico 6,13, era papel dos levitas e dos sacerdotes. Isto é, quem acendeu o fogo em Atos 2 foi Deus através do Espírito Santo, enviando o Espírito Santo. Agora, manter esse fogo aceso é papel de quem serve ao Senhor, de quem lidera, de quem assume púlpito como este e de quem Deus chamou para dar continuidade na sua obra. E não vem querer julgar a culpa no outro, porque você é responsável pelo altar espiritual da sua vida. Eu vim aqui pregar, mas não sou eu que coloco fogo no seu coração. Quem coloca é você, com uma vida de oração e busca a Deus. Aí o Espírito Santo de Deus desce.
Eu não vim passear em Fabriciano, não vim por dinheiro. O Ítalo depositou a gasolina para mim, e se quiser pagar um hambúrguer para mim, eu como. Eu gosto muito de hambúrguer. Mas eu venho aqui te dizer que Deus está chamando a igreja brasileira para um posicionamento, porque nós estamos tendo muito templo, pouca glória, muito pregador, pouco profeta, muito cantor, pouco adorador, muito altar, pouco fogo, muita cantarola, pouco quebrantamento. Muito membro, pouco salvo. Sabe por quê? Uma onda de frieza espiritual ronda. Você sabe por quê? Porque nós não temos mais tempo para Deus. As redes sociais nos esmagam. Se você gastasse 20% do seu tempo por dia que você gasta nas redes sociais em leitura bíblica e oração, você não estaria gelado num culto como esse. Você já teria sentido alguma coisa do céu. Mas Deus nesta noite, Ele nos pega, nos dá uma sacudida. Eu não sei se alguém aqui já morou na roça e já usou lamparina. Alguém já usou lamparina? Levanta a mãozinha para me ver. Ô Silas, pode levantar, que você não é da cidade não, tá, filho? Eu sei que você é, eu sei que você é da roça. Alguém já usou lamparina aqui? Levanta a mão. Era uma maravilha, não é verdade? Acabava o culto, a gente estava tudo com o nariz tudo preto, né? E tem gente que dá, tem uma saudade. Não tem nada, filho, você gosta de luz da CEMIG, pode ficar tranquilo. Aí a gente ia no culto lá no Laranjeira, Edmilson, né? O Vicente falou bem de você, falou que tem dia que você está muito crente. É brincadeira. A gente estava no culto lá na roça, olha aqui para mim, a lamparininha apagando o foguinho. Aí o marido, o irmão, o dono da casa, dava um sinal para a esposa, porque mulher e marido comunicam aqui sem ninguém ver. Não é assim? Fala assim. Aí a mulher ia lá, pegava, olhava lá a vasilha com azeite. Não tinha. Ela voltava, dava um sinalzinho assim. Aí o que o irmão fazia? Ia lá perto da gente que estava dirigindo o culto, pegava a lamparina, dava uma chacoalhada nela assim, aquele resto de azeite que estava no fundo, molhava o pavio para pegar fogo até acabar o culto, para dar tempo de comprar. Eu tenho uma notícia para você aqui esta noite, não sei nem se você vai me convidar para voltar aqui mais. Eu estou com uma cisma que Deus vai pegar os crentes. O foguinho dele espiritual está desse jeito, aquela borrazinha. Eu tenho medo, sabe, do Senhor dar uma pegadinha, uma balançadinha assim e dizer: coloca a tua vida no altar, busca o óleo do Espírito Santo, porque senão vai apagar. Cadê os nossos lenços? Cadê as nossas lágrimas? Cadê os nossos gemidos da madrugada? Cadê a nossa paixão por alguém que mora do nosso lado, ainda não conhece Jesus, e você diz: não é problema meu? É problema seu sim, é problema meu sim, porque Deus nos chamou para isso. Ele colocou sobre os nossos ombros a responsabilidade da pregação da palavra. Quem me entendeu até agora? Posso continuar ou quer que para? Pode continuar, vamos lá. Aí eu começo a olhar para a igreja de Atos, mas quando termina a história de Atos, me entra a história de Romanos, o livro de Romanos. O livro de Romanos, ele é tão maravilhoso, ele é o livro mais teológico do Novo Testamento, é o livro que é 100% teologia. Esse livro foi escrito pelo apóstolo Paulo, quando estava na casa de Gaio, e quem escreveu foi um homem chamado Tércio. Paulo ditava e o Tércio escrevia. O livro de Romanos, ele tem Paulo, no capítulo 16, é a maior saudação da Bíblia. Ele manda um abraço para 26 pessoas no livro de Romanos. E esse livro de Romanos, ele trata do conteúdo da nossa fé. Sabe por quê? O tema do livro de Romanos é a justificação pela fé. É no livro de Romanos, aleluia, que Martinho Lutero leu que não é por obras, mas somos justificados pela fé, e afixou na porta da Catedral de Wittenberg, na Alemanha, as 95 teses, que dia 31 de outubro agora, de 2024, vai fazer 507 anos da Reforma Protestante. Foi aqui nesse livro de Romanos.
Mas não é sobre isso que eu quero pregar. Eu quero gastar os próximos 20 minutos para dizer para você, que eu não passo das 9, pode ficar tranquilo. Eu quero usar esse resto desse tempo para dizer para você o que está no capítulo 1. Mas antes, gostaria de lhe fazer uma pergunta. Toda igreja tem uma história de fundação. A igreja de Ipanema foi o irmão Geraldo Claudino, que morava em Caratinga, foi ser serrador de madeira em Ipanema. Lá ele ganhou 4 almas para Jesus, voltou para Caratinga. O campo de Caratinga mandou o pastor José Teodoro da Cunha, que vai fazer 101 anos agora, daqui a alguns meses, 101 anos. Ele foi para lá em agosto de 1953, batizou o primeiro grupo de crentes. É uma igreja que tem 71 anos, ela tem a história dela. Como é que a igreja de Roma foi fundada? Foi por Paulo? Foi por Silas? Foi por Lucas? Foi por Pedro? Não, é um ponto de interrogação, mas os melhores e mais abalizados teólogos dizem que a igreja de Roma foi fundada, sabe por quem? Por alguém que estava em Atos capítulo de número 2, no dia de Pentecostes, porque tinha 16 nações representadas em Jerusalém, em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo desceu em Atos 2, que foram batizados com o Espírito Santo, aquelas nações que estavam ali, perguntaram, que isso a essa hora do dia, está todo embriagado, todos embriagados, e Pedro tomou a palavra e disse, isso aqui não é embriaguez, isso aqui é o que Joel disse no capítulo 2, 28, e há de ser que depois daquele dia derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então aqueles que estavam em Jerusalém, para cada lugar que eles iam levando uma tochazinha do Evangelho, do que eles viram na cidade de Jerusalém, em Atos capítulo 2. Foi alguém que experimentou o poder em Atos 2, que levou a igreja para Roma. Aleluia, mas não é isso que eu quero falar com você nesse momento. O que eu quero falar é que tem coisas na Bíblia, tem coisas na Bíblia que você não entende, mas você aceita e glorifica a Deus. Como é que o apóstolo Paulo, já quase no fim do seu ministério, ainda não tinha conseguido fazer uma visita à igreja de Roma? E então, a partir do versículo de número 8 que nós lemos, acompanhe meu raciocínio, você vai ver que a minha mensagem ela tem lógica, ela tem direção e ela é bíblica. Eu estou levando você a entender. Paulo disse, Deus é minha testemunha, como sempre eu estou fazendo menção de vocês, da fé de vocês, da confiança de vocês. E sabe o que ele diz? Deus, através do seu Espírito, é minha testemunha, que eu tenho tentado muitas vezes ir fazer uma visita a vocês, mas eu não sei por quê, que não é concedida a autorização para eu ir visitar vocês. Mas eu gostaria muito de ir para receber algum dom de vocês e compartilhar algum dom meu com vocês, isto é, para a gente ter um tempo de comunhão. Aí é que ele faz 4 declarações que eu vou usar para concluir a minha palavra. Primeira declaração, ele disse assim, o meu desejo de ir ter com vocês, o meu desejo de visitar vocês, sabe por quê? Porque eu sinto uma dívida, eu sou devedor. Repita comigo, eu sou devedor. Fala de novo, eu sou devedor. Meus irmãos, eu não sei vocês, mas eu tenho uma dificuldade com dívida. Na época que eu tinha comércio, eu passei por muitas crises, pagava dinheiro emprestado, eu perdia sono, minha barriga doía, era terrível o tal de dívida. E o Paulo está dizendo que ele era devedor, só que ele não era devedor de dinheiro, ele sentia devedor de pregar o Evangelho. Aleluia, você me dá um ré menor? Aleluia, ele tinha uma dívida, que ele sentia o peso da responsabilidade. Deixa eu falar um negócio com você aqui, a igreja só faz a obra missionária quando ela sente que ela tem uma dívida para com aqueles que ainda não conheceram Jesus. Eu espero que todos, bem baixinho, eu espero que todos que estão aqui esta noite não tenham dívida no cartão de crédito, nem no banco. Eu estou falando de coração. Eu espero que ninguém tenha, mas para com as almas
Paulo está dizendo: eu sou devedor tanto a sábios quanto a entendidos, eu sou devedor tanto a ricos como a pobres. Eu quero te dizer que eu só falo de Jesus quando eu sinto que eu sou devedor de fazer esse trabalho. Paulo disse: ai de mim se não pregar o Evangelho. Eu vou repetir: ai de mim se não pregar o Evangelho. Só sente essa dívida, meus queridos irmãos, sabe quem? Quem tem amor por alguém que ele sabe que está indo para o inferno. Eu me lembro quando o pastor Tércio, que hoje vive nos Estados Unidos, foi enviado pela convenção do Vale do Rio Doce, de Resplendor, Minas Gerais. Ele e a sua esposa foram enviados, sabe para onde? Para a Ucrânia, onde está em guerra lá hoje. Quando ele chegou lá, um irmão de uma pequena igreja que tinha, disse: por que o senhor demorou tanto? Por que o senhor demorou tanto a vir aqui? Porque eles ansiavam por uma palavra que viesse da parte de Deus ao coração deles. Eu me lembro que em uma das minhas viagens missionárias em Cuba, um país comunista, quando eu terminei de pregar numa manhã, numa congregação sem piso, numa congregação que não tinha banco, eram umas tábuas em cima de uns tijolos. Quando eu terminei de pregar, o dirigente da igreja disse para mim: eu quero ler um versículo para o senhor. Eu disse: pode ler. E ele leu para mim Provérbios 25, 25, que está escrito assim: como água fresca para uma alma sedenta, tais são as boas novas vindas de uma terra distante. Você já viu esse versículo na Bíblia? Como água fresca para uma alma sedenta, tais são as boas novas vindas de uma terra distante. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor para sempre. Tem tanta gente, irmãos, preocupado com as eleições daqui 2 dias, e nós devemos orar para Deus colocar as pessoas certas. Mas a nossa maior dívida que nós precisamos sentir é com aqueles que estão partindo para o inferno, sem ter esperança da vida eterna. E sabe onde está a água fresca? Nas mãos da igreja, porque nós temos a mensagem do Evangelho. Não me leve a mal o que eu vou falar. Eu não aguento mais ver irmãs de ciclo de oração brigando por causa de cor de uniforme. Eu não aguento mais jovens brigando por causa de hino que vai cantar em congresso. Não é época de brigar por coisas, é época de brigar por vidas. Se eu fosse você, sentir o peso desta responsabilidade esta noite. Eu vim aqui para você sair desesperado daqui, sentindo uma dívida em relação àqueles que ainda não conseguem. Eu sei, irmãos, eu sei, pastores que estão aqui. Ele não foi embora não, né? Eu estou brincando com ele. Olha aqui para mim. Eu sei que vai ter gente, pastor Jacques, vai ter gente, pastor Vicente, que o púlpito dele nunca vai ser a plataforma aqui de Fabriciano, da avenida do Tempo Central, nem lá da sede na Rua Viçosa. Eu sei que tem gente que nunca vai pregar lá. Eu sei que tem gente que o púlpito dele nunca será o púlpito do Belenzinho em São Paulo. Eu sei que tem gente que o púlpito dele nunca vai ser do Brás em São Paulo, que o púlpito dele nunca vai ser da Umadeba em Brasília, que ele nunca vai pisar no púlpito dos Gideões em Camboriú. Eu sei que o púlpito de muita gente não é nesses lugares que eu citei, mas talvez o púlpito dele é no corredor frio de um hospital. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui? Deus não está preocupado com quantos seguidores você vai ter. Deus vai estar preocupado em você cumprir o projeto e o plano. Eu sinto Deus aqui. Não sei você, mas eu sinto Deus aqui. Aleluia. Talvez o seu púlpito vai ser o corredor frio de uma penitenciária, para chegar numa grade e dizer: o corpo está preso, mas a alma pode ser salva. Aleluia.
aleluia, 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 aleluia. Talvez o teu púlpito vai ser o corredor frio do hospital de Fabriciano ou Márcio Cunha, ou seja qual for, sabe para quê? No setor de cancerosos terminais, para dizer o corpo come o câncer come o corpo, mas o câncer não come a alma. Aleluia, aleluia. Eu disse para você que o pastor fundador da obra em Ipanema, o pastor José Teodoro da Cunha, ele tem 101 anos, vai fazer 101 anos. Meu irmão, você não pode distribuir esse envelope de dízimo depois, não? Senta aqui, vem cá que eu preciso que você ouça isso aqui. Desculpa, pastor, você vai ter que ouvir isso aqui, porque Deus vai falar com você. E depois você distribui esse envelope. Senta aqui perto de mim. Aleluia, vai lá. Vem cá, vocês não ficam tristes não? Ele vai ficar triste comigo não, né? Vai não, né? Eu já estou pedindo perdão uma vez, porque amanhã tem ceia. Vem cá, deixa eu te dizer um negócio. Eu quero que ele ouça o que Deus está falando conosco aqui. O meu sogro foi dirigir um culto, pastor Vicente, num lugar chamado Triunfo. E ele pregou para uma família chamada Senhor João das Neves. E falou: Senhor João das Neves, aceita Jesus como Salvador hoje. O Senhor João falou: hoje não, no dia que o Senhor voltar aqui, eu aceito Jesus. O meu sogro pegou o cavalinho dele, viajou para Ipanema 18 quilômetros, dirigiu o culto à noite, levantou 5 horas da manhã, pegou o cavalinho de novo, viajou mais 18 quilômetros. Quando o dia estava amanhecendo, o Senhor João das Neves estava na bica lavando o rosto. O meu sogro chegou lá. O Senhor João das Neves assustou e falou: pastor Juco, o senhor de novo aqui? Ele falou: sim. Por que o senhor voltou aqui de madrugada? Ele disse: porque você me disse ontem que no dia que eu voltasse aqui, você aceitaria Jesus como Salvador. Esse homem aceitou Jesus, a mulher dele aceitou Jesus, os filhos dele aceitaram Jesus. O vice-presidente da igreja que eu pastoreio é genro do João das Neves, porque o meu sogro fez esse papel. Eu quero te dizer que Deus te trouxe aqui hoje, e Ele já te mandou ir atrás de alguém, Ele já mandou você ir dar uma palavra a alguém, e você ainda não foi, e o Espírito de Deus me diz: você é devedor, você tem uma dívida. Eu tenho uma dívida em relação a esses que estão perecendo. Eu estava na cidade de Mariana, Minas Gerais. Eu estava na cidade de Mariana, Minas Gerais. E eu peguei o carro depois de pregar e estava indo embora, como num cruzamento desse aqui de Coronel Fabriciano. E de repente estava vindo um moço numa rua, alto, cabelo grande, assim, e o Espírito Santo falou comigo: para o carro e diga para ele que eu tenho um plano na vida dele e não desistir dele. E eu falei: eu? 10h30 da noite fazer isso? Mas não faço mesmo. Toquei o carro e fui embora. Quando cheguei no sinal, o Espírito Santo falou comigo: volta lá. E eu insisti em ir embora. Quando cheguei no sinal, o Espírito Santo falou comigo: e se fosse um filho seu que está passando o que ele está passando, e eu mandasse alguém falar com ele o que eu estou te mandando, e ele não falasse, você ficaria feliz? Eu falei: não, espera aí não. Aí o Senhor pegou pesado. Virei o carro e manobrei. Quando peguei a outra avenida para tentar procurá-lo, ele não estava indo para lá, ele estava vindo sentido contrário. Eu não podia parar porque a rua era contramão. Fui lá em cima, manobrei na rotatória, voltei. Quando eu voltei para tentar achá-lo de novo, ele não estava vindo para cá, ele estava indo para lá. Deus segurou ele andando para lá e para cá. Estacionei o carro perto dele e disse: moço, não te conheço e você não me conhece, mas Deus mandou te dizer que Ele não desistiu de você e que Ele tem um plano na sua vida. Esse moço caiu em cima do carro e disse: moço, eu não acredito que Deus mandou você fazer isso de volta, porque Ele ainda me ama. Se você soubesse o que eu estou passando. Eu falei de Jesus para aquele moço e fui embora.
No ano seguinte eu fui na cidade de Mariana. Estou num culto, tem alguém tocando um contrabaixo, animado. Depois do culto, sabe quem era ele? Eu acho que aquele moço iria suicidar-se naquela noite. Não desobedeça a voz do Espírito Santo de Deus. Por favor, entenda o que eu estou dizendo. Os maiores ganhadores de almas não estão nos púlpitos. Os maiores ganhadores de almas estão nas visitas, estão nos corredores dos hospitais. Eu não sei se você se lembra, naquela noite que o Paulo pregou até de madrugada, você se lembra o que aconteceu? Que o Eutico caiu da janela. Você se lembra? Lembra da história do Eutico? O Paulo desceu, correu lá. E você se lembra o que o Paulo fez com aquele homem? Chegou perto dele, botou a mão na cabeça dele e disse: Eutico, levanta em nome de Jesus. Ó Deus, o meu ministério vai acabar se esse homem morrer aqui. É isso que Paulo fez? Alguém me responde? O que Paulo fez com aquele homem? Paulo simplesmente deu um abraço nele e disse: a vida está nele. Tem gente precisando não é de profetada, tem gente precisando não é de arrepio, não. Tem gente que está precisando é de um abraço. Eu vim de Ipanema aqui, eu saí de Ipanema 4 horas, eu cheguei 7h30 aqui, 7h20 aqui, para te dizer que se você não sentir o peso da responsabilidade como se fosse uma dívida, você não vai falar nada de Jesus, não vai fazer nada para Jesus, não vai ganhar uma alma para Jesus. É preciso sentir que eu sou devedor, que você tem essa dívida. Mas eu termino em 3 minutos e para lhe dizer algo. Paulo disse primeiro: eu sou devedor. Segunda coisa que Paulo disse no texto: eu estou pronto. Porque tem gente que tem vontade, mas nunca está pronto. Quando? Depois que eu aposentar na usina. Quando? Depois que eu construir um apartamento. Quando? Sabe quando você vai fazer se você esperar isso? Nunca. Sabe qual é o dia? O dia que se chama hoje. Aleluia. O dia que se chama hoje. Deus vai colocar alguém do seu lado. Deus vai colocar pessoas do seu lado, simplesmente, quem sabe, para ganhar um abraço e ouvir: Jesus te ama. Eu estava voando outro dia de São Paulo, um voo da Latam, São Paulo para Nova York, 9 horas e 15 minutos de voo. 3 horas da manhã, aquele silêncio, só escutava o barulho da turbina do avião. 300 passageiros, 11 quilômetros de altura, 11 mil metros, 900 quilômetros por hora. Uma senhora começou a morrer, uma distância daqui nesse celular. Batia a mão no peito, gritava. A comissária de bordo ficou louca no avião, a chefe do avião, e disse: por acaso não tem um médico ou enfermeiro aqui no avião? Favor vir ao corredor tal. Não tinha nem médico nem enfermeiro. O Espírito Santo simplesmente falou comigo: você não vai fazer nada, não? O que você acha que eu fiz? Puxei a cobertinha da TAM na cabeça, fiquei quietinho, porque a gente é ruim demais, irmão. Minutos depois, o Espírito Santo falou comigo: vai lá, porque é a sua oportunidade. Eu levantei, chamei a comissária de bordo e disse: filha, eu sou pastor evangélico, eu posso orar por essa mulher? Ela falou: pode, pastor, pode. Não é que a comissária de bordo era crente? Dobrou o joelho comigo no corredor do avião. Eu cheguei no ouvido daquela senhorinha e disse assim: a senhora está se sentindo mal? Ela começou a falar em espanhol comigo: muito mal, muito dolor em meu coração, estou a morrer, estou sentindo muito mal, muita dor no coração, estou morrendo. Aí eu falei com ela em espanhol: bueno, eu sou pastor cristiano, eu vou orar por você. Eu falei com ela: eu sou pastor cristão, eu vou orar por você. Sabe o que ela disse?
Glória a Deus. Eu também sou cristiana. Eu também sou uma serva de Deus. Deus me colocou do lado dela para socorrer uma alma numa madrugada dentro de um avião. Pousamos em Nova York, a senhorinha viva. Passei perto dela e disse: como está? Ela disse: tranquilo. Preste atenção a partir de hoje. Se você se sentir devedor ou devedora, se você disser que está pronto, Deus vai colocar pessoas estratégicas no seu lugar, do seu lado, para você ser instrumento dele, para uma palavra de consolo ao coração destas vidas. Aleluia. Receba esta palavra como de Deus para você. Aleluia. Aleluia. Eu sinto que tem gente. É isso que eu queria, que o Espírito Santo impactasse o seu coração e que você se sentisse o peso da responsabilidade. E aí eu termino dizendo: Paulo disse: eu sou devedor, eu estou pronto, mas ele disse uma coisa: eu não me envergonho do Evangelho. Eu não tenho vergonha de dizer que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus batiza com o Espírito Santo e que Jesus vai voltar. Mas Paulo me ensina a última coisa. Ele disse: porque eu creio no poder do Evangelho. Então, se você está pronto, se você sente a dívida, se você não envergonha e se você crê no poder do Evangelho, você é o homem que Deus vai usar, você é a mulher que Deus vai usar. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. E muito obrigado por me ouvir por 45 minutos. Amém. E eu quero pedir desculpa ao irmão pelo pedido que ele fez, que eu fiz a ele. Você me perdoa? Está perdoado? Posso tomar ceia amanhã? O senhor ficou triste, pastor, de eu ter pedido ele? Não? Se tiver ficado, irmãos, eu quero pedir desculpa, mas eu senti que nós precisávamos de ouvir esta palavra com esta seriedade aqui. Cumpra o seu ministério, meu filho, porque você também está trabalhando para Deus. Amém? Muito obrigado aos irmãos pela paciência. E se você quiser ouvir algumas outras mensagens minhas, vai lá no YouTube, digita lá Jander Magalhães. Estou quase chegando em 1 milhão, está faltando 978 mil para completar 1 milhão de seguidores. Vai lá e você vai ter lá umas 260 mensagens, experiências da obra missionária, muita coisa. Siga lá e divulgue para que outras pessoas recebam também essa palavra. Eu volto a palavra ao pastor, ao Ítalo, e muito obrigado por essa grande oportunidade. Quem recebe